Fala pessoal, mais um vídeo aqui no canal. Muitas pessoas estão chegando e me perguntando, Lucas, como eu vou olhar juros, já que eu dei aquele aulão de juros e cupom cambial. E muitas pessoas ficam na dúvida, cara. Às vezes o dólar ele sobe com juros longos, às vezes ele cai com juros curtos, às vezes ele sobe também com juros curtos. E hoje nesse vídeo eu vou te explicar tudo isso, por que isso tudo acontece. Então fica aqui no vídeo comigo, já deixa seu like, compartilha esse vídeo com quem precisa. Então, bora pro conteúdo. Então, pessoal, cara, muitas das vezes vocês ficam confusos para olhar juros. Muitas pessoas sabem que o juros sim tem influência no dólar, mas também o dólar tem influência nos juros. E às vezes, como eu falei ali na introdução, muitas vezes os juros curtos caem e o dólar sobe, às vezes o dólar sobe, os juros caem e você não entende o porquê, às vezes anda todo mundo junto, às vezes separado e você fica confuso. Mas tem alguns poréns que eu quero falar contigo aqui. E eu vou compartilhar minha tela para vocês verem aqui o que eu quero dizer. Cara, quando tem aversão a risco, os juros tendem a andar junto com o dólar em bloco, tá? Mas quais, Lucas? Quais juros que vão andar em bloco com dólar? E o que é andar em bloco? É andar todo mundo junto. Lembra do bloco de carnaval? Ó, todo mundo junto. Então eles tendem a andar também em bloco com dólar. Mas quais juros são esses, Lucas? São os juros longos, tá? Quando tem aversão a risco. Mas não quer dizer que o dólar também não suba com juros curtos. Mas em qual momento? Qual momento que você vai precisar olhar os juros curtos? Vamos lá? Em alguns momentos, pessoal, os juros curtos sobem em movimento pelo carry trade. Mas antes de entregar isso, vamos olhar a minha tela aqui. Quero que vocês observem comigo. Pronto, estou no Profit aqui para mostrar para vocês. Olha, a gente está com juros curtos, tá? Em alguns momentos, percebam que ele cai e olha o dólar, inversamente proporcional. Em alguns momentos, eles estão bem colados, em algum momento, a correlação também se desfaz. Olha só, tá vendo? E você fica sem entender nada. Você fica sem entender nada. Lucas, por que isso acontece de muitas vezes os juros cair, o dólar subir? E Lucas, por que isso acontece? Olha, o DI 25 está em laranja e o dólar, vamos colocar o dólar em verde para facilitar. A gente sabe que o doletinho é verde, né? Então vamos facilitar aqui a nossa vida. Por que, Lucas? Às vezes o dólar sobe, os juros caem, e às vezes os juros caem e o dólar sobe. Por quê? Existe um conceito, pessoal, de carry trade. Vamos voltar ali no mapa mental que eu quero explicar para vocês aqui por que isso acontece. Então, pessoal, em alguns momentos existe o tal do carry trade. Lucas, mas o que é o tal do carry trade? É a diferença de juros de um país para outro. Por exemplo, você sabe que a taxa de juros nos Estados Unidos está mais baixa e aqui a taxa de juros está mais alta. O que você vai fazer? Você vai tirar o seu dinheiro de lá, investir aqui e pegar essa diferença de juros. Você faz uma arbitragem, um carry trade que se chama, tá? Quem não sabe esse conceito deveria estudar, que é muito importante para entender o fluxo da economia real, tá? Então, em alguns momentos, realmente, os juros curtos, eles sobem em movimento inverso, porque tem gringo que investe no Brasil na renda fixa, tá? Mas quando os juros tá baixo para ele, não vale a pena, ele tira dinheiro dos juros e o dólar sobe. Então, olha esse movimento aqui, ó. Vamos lá. Quando o juros está baixo para eles, ó. Olha só. O juros está baixo para eles, tá vendo? Eles tiram dinheiro. Isso daqui é o movimento de desmonte de carry trade. Mas também pode acontecer ao contrário. Olha só, um carry trade clássico. Vamos procurar aqui, ó. Ó, ele vendo que o juros está alto e o que ele faz? Ele tem que comprar reais para investir no nosso país, né? E olha só o que acontece com o dólar cai. Lucas, mas é só nos juros? Não, cara, vamos colocar aí dolarizado, cupom cambial. É clássico isso, né? Vamos lá pegar o cupom cambial. Um frazinho de cupom, vamos? Aqui, ó, um frade de cupom. Ó. Quando às vezes está baixo,
Olha só. Opa, tá no ativo errado. A gente tem que colocar o frade cupom aqui. Aqui é o dólar, né? Vamos lá, vamos mudar aqui, que é o dólar. E vamos colocar no ativo o frade cupom, para vocês entenderem que acontece isso também. Aqui, ó. Então, vamos lá. FRC FUT. Olha só. Vamos mudar para ficar laranja, né? Padrão. Vamos lá. Aparência. O FRC, vamos colocar ele bonitinho laranja também. Tem que customizar. Vamos lá. Aí, para ficar bonitinho. Em momentos assim, pessoal, de carry trade, desmonte de carry trade, olha só. O FRC, ó, aqui é desmonte, ó. Aqui um exemplo clássico que eu sempre dou nos vídeos, pessoal, olha aqui. O FRC com a taxa interessante para eles investir e o dólar caindo. Mas existem alguns momentos que a taxa não fica interessante, ó, e há esse desmonte de posição. Quer ver? Vamos colocar um estudo aqui. Onde que eu coloco quadrado nesse negócio? Aqui, ó. Nesse meio aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Aqui teve uma taxa que não foi interessante e o dólar subiu. E também para o outro lado é verdade, pessoal. Ó, aqui. E outro lado também é verdade, ó. Olha aqui. Tá vendo? A taxa subindo e o dólar aliviando o preço. Né? Então é isso que você precisa olhar na correlação também. Mas o foco aqui não é falar só do cupom cambial. Vocês já sabem que tem um vídeo de cupom cambial. Mas é olhar essa prática dos juros realmente no mercado. Vamos lá mudar aqui para o DIF25 que estava antes, né? Vamos lá, DI1F25. Vamos lá mudar aqui. Mas é o mesmo efeito prático, tá vendo? Ó? Então há sim desmonte de posição e carry trade sendo feito o tempo todo no mercado, o tempo todo. E também existe um conceito, cara, que vocês precisam ficar de olho. Vou escrever na tela para facilitar a nossa didática aqui, ó. Onde que eu coloco um texto aqui? Aí, vamos escrever uma ferramentas, estudos, vamos lá, texto, aqui. Risco inflacionário de curto prazo. Vamos escrever para ficar bonito aqui. Vamos colocar em vermelho. Risco inflacionário de curto prazo. Existe isso no mercado também, o risco inflacionário de curto prazo, tá? O que que significa isso? Que aí sim os juros curtos eles vão subir e o dólar também vai subir. Vamos ver esse movimento em alguns ativos? Vamos lá então, que eles vão estar extremamente correlacionados, tá? Olha aqui, ó, pegamos esse movimento aqui, ó, subindo e ele subindo em bloco junto, tá vendo? Aqui, ó, aqui ele inverteu, aqui, ó, começou a subir e o dólar veio e fez o mesmo caminho. Olha aqui. Vamos pegar outro movimento para você entender que existe o risco inflacionário de curto prazo. A gente está no momento que está perto do... A gente está em 2024, mas a gente não tem um risco tão inflacionário de curto prazo assim. Mas pode acontecer que ele vai subir junto com alguns movimentos, olha só. Que ele vai acompanhar, ó, tá vendo? Aqui, ó. Olha só. Isso daqui é um clássico, ó. Risco inflacionário de curto prazo. Aqui, ó, tá vendo? Ó? Esse meio aqui, ó. Essa meiota aqui.
Isso daqui são teses que o mercado trabalha. Como é que eu edito esse retângulo? Vou aumentar ele aqui para você ver. Então, muitas vezes também você precisa entender o que o mercado está olhando, qual a tese que o mercado olha. Porque, olha só, subiu e o dólar subiu em bloco, com juros curtos. E nesse caso, provavelmente os juros longos caiu por uma arbitragem, tá? Mas você precisa entender o que o mercado está fazendo. Se é um carry trade, vamos lá, carry trade, um desmonte de posição, o mercado está fazendo, está olhando risco inflacionário de curto prazo. Aí você vai olhar os juros curtos, né? Ah, mas Lucas, tá tendo aversão a risco. Aversão a risco no geral, que é igual a risk off no mercado, pô, são essas teses que você precisa ficar de olho. Vamos mudar aqui para ficar bonitinho, né? Deixar vermelho. Vamos lá. Deixar em 18. Né? Isso que você precisa ficar de olho, cara. O que o mercado está te falando? Se é um desmonte de posição, mas Lucas, como é que eu vou saber o que é um desmonte de posição? Você já leu o relatório do Banco Central? De fluxo cambial? Você já leu? Não leu? Vou deixar aqui para vocês um momento. Então, você precisa ficar de olho no relatório do Banco Central de fluxo cambial, do fluxo de câmbio contratado. Você sabe olhar isso? Não sabe, cara? Puxa vida, hein? Provavelmente você está perdendo dinheiro por falta de conhecimento técnico do mercado. Às vezes não é seu psicológico, não, hein? Se você é um operador de câmbio, um operador de dólar e não sabe olhar a economia real, o fluxo real da economia, provavelmente você está perdendo, não é pelo seu psicológico, não. É por falta de direcionamento correto, viu? Então, carry trade, desmonte de posição, vamos ver o relatório de fluxo cambial do Banco Central? Vamos lá? Vamos clicar junto aqui, ó. Movimento de câmbio contratado. Vamos lá ver. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. 2021, 22, 23, 24. Olha aqui. Exportação, financeiro, que são os bancos, né? Importação. Como é que está o fluxo? Será que o fluxo está indo para frente, para trás? E você começa a criar um gráfico vendo esses indicadores econômicos, hein? E aí? Como é que está o fluxo da economia real, cara? De janeiro a maio, hein? Você consegue enxergar isso? Está tendo esse desmonte de posição? As taxas de câmbio praticadas, você vê isso? Não vê? Entendi. Você não vê isso? Entendi, hein? Será que está tendo um risco inflacionário de curto prazo? Como é que está a tese do mercado? O que o mercado está te falando? Será que o risco de inflação nos Estados Unidos é passageiro? Será que vão precisar subir juros? Se está tendo um risco no geral? Como é que está a taxa de juros americana? E a gente está olhando só os juros curtos aqui, hein? Então são essas teses que você precisa ver. Vamos olhar os juros longos. Lucas, mas o que eu considero juros longos? Cara, a partir de 5 anos. Se você está em 2024, você vai olhar o 2029. Vamos lá ver? 2029. Vamos deixar ele em laranja também para ficar didático aqui, né? Vamos deixar isso daqui para baixo. Será que está tendo risk on, risk off no mercado? Hein? Nossa, Lucas, aqui aconteceu o que você falou. Olha aqui, lindo. Então, pessoal, é isso que você tem que olhar, tá? Tem que olhar exatamente. Olha só, um momento bom aqui, ó. Olha esse tirado aqui. Os juros deu, o dólar fez basicamente o mesmo movimento.
olha aqui, tá vendo? Então isso daqui provavelmente foi um risk-offzinho que o mercado deu, tá? Olha aqui também, ó, tá vendo, ó, a correlação bem positiva, ó, ferramentas, estudos, vamos lá pegar mais um retângulo. Na verdade vou pegar outro aqui, vou pegar uma linha de tendência, deve ser melhor, né? Essa meiota aqui, ó, isso daqui foi, ó, aqui, ó, um risk-off clássico, aqui, que o juro subiu, o dólar acompanhou. Depois aconteceu o movimento contrário também, né? Mas você precisa olhar essas teses. O que, que o mercado está te dizendo? Fala para mim. O mercado está olhando o que agora? Qual tese o mercado está comprado? Olha aqui, ó, também, ó, inversamente. Aqui provavelmente foi um risk-on. Aqui, ó. Tá vendo? Então não é só os juros longos subirem, você precisa comprar, não. Não é só os juros curtos, só os juros longos caírem que você vende, não. Muito pelo contrário, cara. Você tem que entender todo o contexto de mercado. Que em diversos momentos, se você viu aqui, ó, risco inflacionário nos juros curtos, o dólar, ele subindo pelo curto e o longo cai. Quer ver, ó? Vamos voltar lá no 25 para você entender isso, que existe esse spread, tá? Existe essa correlação que eu tô te falando. Vamos voltar lá no 25 e deixar o 29 aqui na tela. Vamos lá. DI1 F25. Vamos deixar o 25 em que cor? Vamos deixar em amarelo para você enxergar bem. Aqui, ó. Existem momentos que os juros curtos sobem e o dólar. Existem momentos que os juros curtos sobem e os juros longos caem. Vamos procurar aqui na tela. Aqui, ó. Olha aqui. Juros longos caindo, juros curtos subindo. Eu quero pegar um momento aqui no gráfico para vocês que os juros curtos sobem e os longos caem, tá? E mesmo assim o dólar sobe, porque existe risco inflacionário. Vou achar aqui e já mostro para vocês. Olha aqui, pessoal, achei, ó. Achei aqui para vocês, ó. Aqui, ó. Esse movimento aqui, vamos trocar essa linha para um vermelho, porque já tem um amarelo, para dar um contraste muito grande. Olha só, os juros longo caindo, o curto subindo e o dólar subiu junto, ó. Tá vendo? Então isso aqui foi um risco inflacionário, tá? Foi uma arbitragem na curva. Vamos pegar outro momento também aqui, ó. Ó. Vamos pegar aqui. Outro movimento aqui, ó. Tudo andando em bloco. Tá vendo aqui, ó? Tudo andando em bloco. Esse momento aqui é bem especial. Que esse aqui é um clássico risk-off de mercado. Vamos pegar outro para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Dólar subindo, os longos subindo e o curto caindo, tá vendo? Então, pessoal, existe essas teses que você precisa olhar. E os juros, muitas vezes, os longos, eles sobem em bloco que tem a parte ali do risk-off, né? E isso é o que, geralmente, é o que te dá mais dinheiro. Ó, vamos pegar aqui, ó. A gente está em 2024, 25, 26, 27, 28, 29. Vamos colocar o 30. 30. 31. Os longos, tá? Então, muitas vezes, quando existe um cenário de risk-off, tá? Vou mudar aqui, só para a gente ver o dólar em outro... Não dá para ver certinho. Em alguns momentos, o dólar ele sobe junto
com os juros curtos, com os juros longos, perdão, porque está precificando aí sim um risk-off de mercado. Vamos achar esse movimento aqui. Eu achei aqui, ó. Esse daqui é da matéria passada, né? Que eu acabei de explicar. Mas olha só, os juros longos subindo e o dólar subindo junto. Então, provavelmente isso daqui foi um cenário de risk-off no mercado, tá? Subindo, aí que o dólar fez uma realização de lucro. Mas olha só, esse movimento aqui é um risk-off clássico. Então é isso que você precisa olhar. Mas também existe outra maneira muito interessante de você olhar, que você vai pegar o spread de 3 anos com 10 anos. Então vamos fechar o indicador de comparação, né? E vamos inserir outro indicador que é spread no mercado. Vamos lá. E aqui a gente vai pegar o spread do DI de 3 anos, 24, 25, 26, 27, né? Então bom de conta ainda. Com o de 10 anos. Se a gente está falando 2024, 34, né? Então vamos lá. E esse spread aqui dá operações muito boas mesmo. Então, o que você vai fazer? Em momento de aversão a risco, o que acontece? Você tende a vender os juros curtos e comprar o longo. Nesse movimento aqui, o dólar tende a andar bem mesmo ao favor desse spread em risk-off de mercado, tá? Você vende o curto e compra o longo. Esse spread aqui já estava inverso, ó. Você vende o longo e compra o curto, né? Então é basicamente isso que eu quero mostrar para vocês, que não adianta nada ter só a correlação sem um contexto correto de inflação, de saber se está tendo carry trade ou não. E é isso que você precisa estudar para ser um trader de sucesso, um trader profissional. Vamos lá, carry trade, desmonte de posição, risk off, né? Que a gente sempre fala, risk off, risk on, risco de inflação no curto prazo. E aí, o que o mercado está olhando? Está olhando mais a tese de juros americanos, porque influencia aqui. Como é que está a curva de 2 e 10 anos americana, hein? Como é que tá? O que o mercado está precificando lá? Qual o efeito que pode ter aqui? Sabe me dizer? Então é isso que você tem que olhar. Não é só simplesmente fazer o mercado de forma automatizada, sistematizada, né? É bom você ter sim, claro, mas com uma... Não adianta você fazer só de forma automatizada o mercado, você tem que ter um entendimento de cenário para você operar. Então, não adianta só olhar juros. Ele subiu, compra, vendeu, subiu, compra dólar, caiu, vendeu dólar. Não, você tem que entender, porque às vezes os juros curtos, como você viu aqui diversas vezes ele faz sim o dólar subir. E aí, o que você vai olhar, né? O que você vai olhar? E é esse entendimento que eu quero trazer para vocês. Vocês olhando o correto, pensando como um trader profissional, pensando com autonomia, né? É para isso que você tem que olhar. Não é simplesmente olhar dólar com juros e pronto e acabou, tá? Então é isso que eu quero trazer de provocação para vocês no vídeo de hoje. Olha, sim, os juros é muito importante, mas com o entendimento correto do cenário macroeconômico. Um cenário macroeconômico que vai te ditar para onde olhar e o porquê olhar, entendeu? E não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa, trazer essa visão estratégica. E de novo, se você tem alguma dificuldade em atingir sua consistência, em algum momento você não atingiu ainda e não sabe o porquê, me chama lá no Instagram, vamos trocar uma ideia ali e vamos marcar uma reunião de diagnóstico onde eu vou entender, com olho no olho ali, com você, alguns pontos de melhoria e você vai sair com um plano de ação 100% gratuito
mas são poucas vagas no mês mesmo, tá certo? Grande abraço!